Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E há algum tempo eu tenho recebido pedidos para falar de Jung, das interpretações simbólicas junguianas, de como seriam vistas a partir de uma perspectiva tradicional, etc. E algumas pessoas também pedem para falar de psicanálise, de inconsciente, etc. Então, neste vídeo, eu não vou falar só do Jung, mas também do Jung, e vou tentar fazer uma rápida análise de alguns pontos mais problemáticos da psicanálise e da psicologia a partir de uma perspectiva tradicional. O assunto é complexo e para uma análise mais profunda seria necessário explicar aqui alguns conceitos-chave utilizados nas teorias psicanalíticas, o que não é a intenção deste vídeo, mas vamos tentar fazer uma apresentação geral e dar uma ideia boa sobre o tema. Então a primeira coisa a se deixar bem clara, preliminarmente, é que o que nós vamos tratar aqui não é do aspecto terapêutico da psicologia. Grande parte do êxito psicoterapêutico é obtido através de técnicas que em si mesmas não têm relação com os pontos mais problemáticos dos quais vamos tratar. Então, se nós tomarmos, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai focar no modo como os acontecimentos nos afetam individualmente e não nos acontecimentos em si, ou na natureza ontológica ou antropológica dos acontecimentos em si. Em resumo, ela vai identificar padrões mal adaptativos ou disfuncionais dos pensamentos, né, padrões que trazem sofrimento, e apresentar apoio para que o paciente encontre novas possibilidades de pensamentos que possibilitem uma melhor adaptação à sua realidade. Então, assim como a terapia cognitivo-comportamental, outras eficazes técnicas terapêuticas não estão focadas num conjunto de dogmas psicanalíticos ou em uma determinada doutrina que tenta ler toda a realidade através de padrões psicanalíticos, mas sim na realidade individual do paciente e respeitando seu próprio conjunto de valores. Sendo assim, como eu já fiz e já falei em outros vídeos, né, eu quero deixar aqui claro todo o meu apreço, todo o meu respeito e toda a minha consideração pelos bons profissionais da psicologia e da psiquiatria, ramos do conhecimento que são extremamente importantes e, infelizmente, extremamente desvalorizados ainda hoje. Psicólogos e psiquiatras são profissionais de altíssima relevância para a saúde global e, infelizmente, muita gente ainda tem preconceitos em relação à psicoterapia e ao uso de remédios psiquiátricos. Todas as pessoas deveriam, ao menos em alguns períodos da vida, receber psicoterapia e passar em consulta com bons psiquiatras. Todos nós temos problemas, todos nós temos questões psicológicas inadequadamente tratadas ou mal resolvidas. Então, psiquiatra não é coisa para louco e tomar remédio psiquiátrico e controlado não é motivo de vergonha ou desdouro para ninguém. Há pessoas imbecis, né, que acham que dizer para alguém vai se tratar é uma forma de ofensa. Todos nós precisamos nos tratar, né, especialmente quem pensa que se tratar é algo que diminui alguém. Eu me submeti à psicoterapia durante mais de uma década, tive alta, minha terapeuta me deu alta, uso remédios psiquiátricos até hoje para controlar transtorno de ansiedade e não tenho qualquer vergonha ou problema em falar sobre isso. Também já falei aqui no canal que as pessoas não devem misturar problemas de ordem psiquiátrica e psicológica com questões espirituais. Assim como a sua elevação espiritual não te impede de ter acidez estomacal e gastrite, e para controlar isso você tem que tomar remédios específicos, da mesma forma, a sua elevação espiritual não te impede de ter problemas
né, com a recaptação da serotonina, problemas com o cortisol, traumas de infância, questões emocionais inadequadamente percebidas, etc. E esse aqui é um ponto muito importante, né, que deve ser entendido de uma vez por todas. Parem de misturar as coisas, de achar que meditação substitui terapia, que recitar mantras ou tomar chá de pau barbado substitui antidepressivo e ansiolítico. Então não misturem as coisas. E antes de continuar, eu peço a você que gosta do nosso canal, que se beneficia do material aqui disponibilizado, que se torne membro do canal. Clica aqui no botão Seja Membro e tenha acesso a todos os nossos vídeos. Na parte exclusiva para membros, você encontrará vídeos com material exclusivo e temas bastante aprofundados. Aliás, gostaria de agradecer aos novos membros do canal. Então, ao André Miranda, Eric Souza, Shub Nigurati, Paulo Sérgio da Silva, Luciano Castilho, Doug PSV, Marcelo Correia, Heleno Reis, Alexandre Parmegiani, Lucas Santos, Washington Musashi, Vitor Lana, Ronaldo Oliveira, Marcelo Camargo e Rafaela Prosdocini. São vocês que possibilitam que esse canal aconteça, são vocês que estimulam o meu trabalho para que nós continuemos produzindo material de qualidade aqui para o canal. E se você quiser nos ajudar de outra maneira, com outros valores, você pode tornar-se um apoiador através do Apoia-se. Nossa página no Apoia-se está aqui na descrição também. E não se esqueça que você também pode doar através do QR Code que está aí na sua tela. Se você gostou do vídeo, é uma forma efetiva de agradecer e de estimular o meu trabalho, ok? Bom, antes de entrar na problemática aqui da psicanálise e da psicologia, eu vou tentar dar uma definição clara dos termos que eu vou empregar. Então, psicanálise é um procedimento para a investigação de processos mentais, um método que é baseado nessa investigação e também uma coleção de informações coletadas através dessa investigação dos processos mentais. Então, a base de formação da psicanálise foram pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos e o seu fundamento é a existência teórica do inconsciente. E a psicologia, apesar do termo psicologia, né, ser usado como sinônimo de psicanálise por muita gente, na verdade é algo diferente. A psicologia ela vai tentar compreender o papel das funções mentais no comportamento individual e social, estudando processos fisiológicos e biológicos que acompanham os comportamentos e as funções cognitivas. Então, psicólogo e psicanalista são duas coisas diferentes, apesar de poderem estar juntas em uma mesma pessoa. Então, compreendido isso, vamos passar a um sobrevoo pelos problemas da psicanálise partindo de uma ótica tradicional. E antes disso, eu lembro a você que tem interesse nas minhas obras sobre maçonaria, que você encontrará aqui na descrição o link para adquiri-las. Caso você queira o livro físico, este livro aqui, Curso Elementar de Maçonologia, você me manda um e-mail, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Você manda um e-mail com o seu CEP, né? E eu faço o cálculo do frete, mais o valor do livro, passo para você os dados bancários, ou você pode depositar pelo Pix, eu te passo a chave do Pix, que é o meu e-mail, aliás, né, ariasativa@gmail.com, e aí eu te envio os dados bancários, ou você pode fazer pelo Pix mesmo, você me avisa pelo e-mail, eu te envio o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta me avisar. Então, voltando. Então, a psicanálise, muito frequentemente, ela abusa de generalizações e faz com que concepções psicanalíticas sejam reputadas como válidas não apenas nos casos clínicos, mas também na análise de domínios que lhe escapam totalmente, como é o caso da religião, da espiritualidade, da metafísica, da moral, etc. Então nós poderíamos chamar essa invasão, poderíamos chamar isso de invasão da psicanálise.
em domínios que nada tem a ver com qualquer terapia. E aí, com essa invasão, se faz um esforço, né, para se descobrir um tipo de fenomenologia psicanalítica, né, das manifestações culturais, das manifestações sociais de todo tipo, né, que vão desde a arte, sexologia, mitologia, sociologia e até política. E essa invasão, que muitas vezes contradiz aquilo que os dados objetivos fornecem, opera uma influência extremamente deletéria em diversos campos, com a tendência a se psicanalizar tudo, né? Como se a psicanálise fosse a detentora suprema do saber e se pudesse explicar tudo através de lentes psicanalíticas. A ideia de existência de um inconsciente, né, inconsciente em vez de um subconsciente ou de um pré-consciente, gera um tipo de mito dualista, né, um tipo de hipóstase da individualidade, um outro domínio que, por princípio, exclui a possibilidade de qualquer conhecimento direto. Então, o inconsciente ele não pode ser conhecido diretamente, né? Ele só se poderia sugestionar, né? Só se poderia sugestionar o inconsciente, e esse sugestionamento ele se daria apenas através dos métodos psicanalíticos. Para Jung, aliás, a união entre essas duas hipóstases, né, da individualidade, a hipóstase consciente e a hipóstase inconsciente, seria justamente o que ele chama de mysterium conjunctionis, né, mistério conjunctionis, onde a consciência teria um papel passivo, né, em vez de se tratar de uma vocação livre e excepcional para a libertação. E aí há uma imensa confusão na ideia de liberdade, de libertação dentro das teorias psicanalíticas, né? E dentro dessa confusão, o psicanalista por vezes assume um papel semelhante ou até substituto ao do mestre espiritual, né, em nome de realizar ali uma purificação ou catarse. E tal purificação, entre aspas, né, muitas vezes não passa da libertação ou da liberação, né, para o descontrole, né, das tendências mais baixas e animalescas. Então, um mergulho nas obscuridades subterrâneas da individualidade. E nós poderíamos ver aqui, precisamente, uma tendência satânica, né? Satânica no sentido de uma inversão do próprio sentido de libertação e purificação. Então, em vez do indivíduo libertar-se de suas amarras idiosincráticas e tender à realização total das suas possibilidades, ele se amarra cada vez mais em cadeias ilusórias, né, em tendências limitantes, em egoísmo, em busca por satisfações mesquinhas, em animalidades e em justificativas que responsabilizam o inconsciente ou os instintos por suas atitudes. Então o ponto central aqui é a negação de um eu real e espiritual. Então, uma vez que a totalidade do indivíduo é composta por essas hipóstases, né, uma consciência superficial e condicionada por recalques, e o inconsciente ao qual não se tem acesso direto, então não há nada superior, não há nenhuma natureza verdadeira transcendente à individualidade. Não há uma personalidade espiritual ou um ser que esteja além da individualidade. Então a missão, né, da psicanálise seria apenas remover a censura, né, as inibições inconscientes e conscientes, propiciando estados nos quais, por meio de associações mentais espontâneas, de recordações de sonhos, de analogias, de movimentos involuntários, etc., se revelem os impulsos e os complexos inconscientes. E se você gosta desse tipo de tema, conheça a Escola da Tradição Primordial. Lá nós podemos discutir sobre tudo isso com muito mais profundidade. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, continuando, o descontrole, a ruptura com toda a moral objetiva, a permissividade,
o mergulho nos abismos das trevas interiores, né, e a consequente abertura para influências subterrâneas seriam justificados como uma libertação, entre aspas, de convenções que causam o recalque e os traumas. Então tudo passa a ser lido e interpretado como manifestação do inconsciente, inconsciente este que permanece sem uma definição clara e sem qualquer prova objetiva. Então, falando muito claramente, né, a psicanálise ela é espiritualmente danosa e perigosa quando ela não permite a si mesmo uma disciplina rígida, né, para formar-se uma unidade espiritual, né, uma personalidade verdadeira, ou pelo menos uma individualidade, para se identificar a personalidade verdadeira e se formar uma individualidade verdadeira, né, em lugar dessa individualidade exterior e inconsistente que é criada pelas convenções sociais, pela educação, pelo ambiente, por herança e também pelos medíocres fragmentos de um desejo assumido e domesticado. Então, a psicanálise como um tipo de psicologia profunda, ela pode ter um valor positivo só quando ela é precedida por um tipo de ascese, né? Ou seja, um esforço, a qual, por sua vez, aparece como inconcebível, né? Privada de qualquer ponto de apoio, quando não se rejeita essa antropologia freudiana, né? Essa concepção freudiana do homem, a qual, como nós vimos, né, está caracterizada pela negação e pelo desconhecimento da realidade e da possibilidade de um eu superior como um princípio central e autônomo. Então, dadas tais noções gerais, eu vou tratar um pouco mais especificamente do Jung, que é um tema que, como eu já disse, sempre me pedem aqui no canal. E para compreender a mentalidade do Jung, é preciso compreender um pouco da sua vida e das influências que ele sofreu ao longo da existência, né? O pai do Jung, ele era um teólogo protestante e a mãe era de uma família muito envolvida com práticas ocultistas. Então, a dissertação para a conclusão do curso de medicina do Jung foi sobre a psicologia dos fenômenos chamados ocultos. E essa dissertação baseou-se em sessões que ele realizou com membros da sua própria família, tendo como base, né, base dos fatos, essas sessões, e tendo como uma médium chamada Helene Preiswerk, né, que era prima dele. Então a médium lá que fazia as sessões, a Helene Preiswerk, era prima do Jung, né? Então ele e o chefe, depois dessa dissertação e depois de ter se tornado psiquiatra, ele e o chefe do hospital psiquiátrico de Burg Hesley, né, um médico chamado Eugen Bleuler, né, então ele e o Eugen Bleuler, eles foram os primeiros médicos fora de Viena a adotar a psicanálise, né, um novo e controvertido método de terapia que estava sendo desenvolvido pelo Freud. Então, entre 1905 e 1912, o Jung foi uma das figuras mais influentes da comunidade freudiana, chegando à posição de presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Em 1912, o Jung ele rompeu publicamente com o Freud, rejeitando, pelo menos aparentemente, a maioria das teorias deste e adotando uma postura psicoterapêutica mais radical e mais influenciada por elementos ocultistas. O Jung, por exemplo, ele lançou a ideia de que junto com o inconsciente pessoal, né, que era uma ideia do Freud, formado por coisas esquecidas ou reprimidas durante a vida do indivíduo, haveria um outro inconsciente, que ele chamou de inconsciente coletivo, que era formado por padrões arcaicos, os arquétipos, né, que correspondem tanto a instintos humanos primitivos,
quanto, por exemplo, com os deuses, né, com a ideia de um mundo espiritual, etc. Então o Jung ele dá um novo significado à palavra arquétipo. Ele modifica a ideia platônica do mundo das ideias, da reminiscência, do hiperurânio platônico, e lhe dá uma nota materialista, onde tudo parte da individualidade humana de forma individual ou coletiva. E o Jung ele também foi profundamente influenciado pelo teosofismo. Ele era um leitor frequente do Mads, escreve Med, né? Mads. E ele o Mads era um escritor teosofista. E depois da sua ruptura com o Freud, o Jung ele tornou-se um visitante frequente de um centro de estudos ocultistas chamado de Escola da Sabedoria de Darmstadt. E o Jung, nessa Escola da Sabedoria de Darmstadt, ele interessou-se lá pelo zoroastrismo, pelo mitraísmo e também pelo gnosticismo. Ele registrava sonhos e experiências visionárias nos quais ele teria encontrado divindades gnósticas e teria sido transformado em uma divindade mitraica com cabeça de leão numa dessas visões que ele chamava, essa divindade ele chamava de Eon, né? Um dos Eons gnósticos. E o Jung ele também interessou-se por alquimia, né? E chegou a alegar que os alquimistas eles teriam praticado psicoterapia, né? Usando reações químicas como lousas em branco, nas quais eles projetariam transformações psicológicas de maneira simbólica. E também praticou astrologia e aprendeu a fazer mapas astrais com a sua amante, Antônia Wolff. Escreveu também, vocês já devem ter visto, né? Ele escreveu uma apresentação do I Ching ao mundo ocidental, né? Escrevendo ali o mais conhecido prefácio para a famosa tradução do Richard Wilhelm, né? Que foi feita em 1950. O Jung ele partiu lá de Burghausen, em 1909, e ele deu início à sua prática particular. Ele mudou-se para uma cidade chamada Kiesnacht, né, perto de Zurique, e lá ele construiu uma torre de pedra, praticou terapia e deu aulas deu aulas para alguns alunos, né, e escreveu também parte dos seus livros. Então, apesar da metodologia e da abordagem diferente, né, a perspectiva junguiana ela revela-se tão materialista quanto a do Freud. Então eu poderia fazer aqui uma série de longos vídeos, né, apenas para apresentar, por exemplo, as profundas diferenças conceituais entre o conceito platônico de arquétipo e o conceito junguiano. Infelizmente, muitos budistas moderninhos, né, entre aspas, gostam de equiparar as ideias do Jung sobre inconsciente coletivo, por exemplo, com conceitos como alaya virginiana, né, o que demonstra que eles não entenderam nenhum e nem o outro. O Jung ele não compreendeu também a tradição hermética, né, ele reduziu a tradição hermética a um conjunto ali de ilações e analogias individuais e psicológicas. Ele não compreendeu a tradição hermética em outro sentido, no sentido iniciático, né, no sentido espiritual. Enfim, eu não quero tornar este vídeo ainda mais longo e mais complexo. Espero que tenha conseguido passar a vocês a mensagem e espero que tenha estimulado o interesse de vocês por se aprofundarem nos temas aqui citados. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!